Bom dia, irmãos e irmãs. Reunimos-nos mais uma vez, deste modo, mais virtual. Certamente todos com saudades daqueles domingos em que esta igreja estava cheia e continua cheia, não física, mas espiritualmente. Este é o meio bonito de nos encontrarmos para escutarmos a palavra de Deus e fazermos a habitual comunhão espiritual, na impossibilidade de a fazermos sacramentalmente. Estamos no quarto domingo da Quaresma, a meio, por isso este domingo é o domingo letare, o domingo da alegria. Por isso também os paramentos hoje da liturgia são cor-de-rosa, para nos dizer ânimo, estamos quase a chegar às solenidades pascais. Da mesma maneira que na semana passada, nós iremos a seguir escutar o Evangelho, depois eu farei uma partilha da palavra e depois numa terceira parte iremos fazer todos a comunhão espiritual. Vou ler-vos uma passagem do Evangelho de São João, no capítulo 9. Naquele tempo, Jesus encontrou no seu caminho um cego de nascença. Os discípulos perguntaram-lhe: Mestre, quem é que pecou para ele nascer cego? Ele ou os seus pais? Jesus respondeu-lhes: Isso não tem nada a ver com os pecados dele ou dos pais, mas aconteceu assim para se manifestarem nele as obras de Deus. É preciso trabalhar enquanto é dia, nas obras daquele que me enviou. Vai chegar a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu em terra, fez com a saliva um pouco de lodo e ungiu os olhos do cego. Depois disse-lhe: Vai lavar-te à piscina de Siloé. Siloé quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e ficou a ver. Entretanto, perguntavam os vizinhos e os que antes o viam a mendigar: Não é este o que costumava estar sentado a pedir esmola? Uns diziam: É ele. Outros afirmavam: Não é, é parecido com ele. Mas ele próprio dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe então: Como foi que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Esse homem, que se chama Jesus, fez um pouco de lodo, ungiu-me os olhos e disse-me: Vai lavar-te à piscina de Siloé. Eu fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe ainda: Onde está ele? O homem respondeu: Não sei. Levaram aos fariseus o que tinha sido cego. Era sábado, esse dia em que Jesus fizera lodo e lhe tinha aberto os olhos. Por isso, os fariseus perguntaram ao homem como tinha recuperado a vista. Ele declarou-lhes: Jesus pôs-me lodo nos olhos, depois fui lavar-me e agora vejo. Diziam alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, porque não guarda o sábado. Outros observavam: Como pode um pecador fazer tais milagres? E havia desacordo entre eles. Perguntaram então novamente ao cego: Tu que dizes daquele que te deu a vista? O homem respondeu: É um profeta. Os judeus não quiseram acreditar que ele tinha sido cego e começaram a ver. Chamaram então os pais dele e perguntaram-lhes: É este o vosso filho? É verdade que ele nasceu cego? Como é que ele vê agora? Os pais responderam: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como é que ele agora vê, nem sabemos quem lhe abriu os olhos. Ele já tem idade para responder. Perguntai-lhe vós. Foi por medo que eles deram esta resposta, porque os judeus tinham decidido expulsar da sinagoga quem reconhecesse que Jesus era o Messias. Por isso é que disseram: Ele já tem idade para responder. Perguntai-lhe vós. Os judeus chamaram outra vez o que tinha sido cego e disseram-lhe: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: Se é pecador, não sei. O que sei é que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? O homem replicou:
Já vos disse e não destes ouvidos, porque desejais ouvi-lo novamente. Também quereis fazer-vos seus discípulos? Então insultaram-no e disseram-lhe: Tu é que és seu discípulo, nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. O homem respondeu-lhes: Isto é realmente estranho. Não sabeis de onde ele é, mas a verdade é que ele me deu a vista. Ora, nós sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Nunca se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se ele não viesse de Deus, nada podia fazer. Replicaram-lhe então eles: Tu nasceste inteiramente em pecado e pretendes ensinar-nos? E expulsaram-no. Jesus soube que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: Tu acreditas no Filho do Homem? Ele respondeu-lhe: Quem é, Senhor, para que eu acredite nele? Disse-lhe Jesus: Já o viste. É quem está a falar contigo. O homem prostrou-se diante de Jesus e exclamou: Eu creio, Senhor. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para exercer um juízo. Os que não veem ficarão a ver, e os que veem ficarão cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, perguntaram-lhe: Nós também somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não terias pecado. Mas como agora dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Escutamos esta passagem do capítulo 9 do Evangelho de São João, muito parecido ao da semana passada, da Samaritana. O relato, embora sejam circunstâncias e situações diferentes, na Samaritana não havia um milagre físico como há aqui neste cego de nascença. Nós temos um relato muito parecido na questão da progressão da fé e também um tema novo que nos aparece. Se na semana passada aparecia o tema da água, hoje aparece-nos a luz. Este episódio centra-se nesta frase de Jesus que diz: Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas gostava, antes de falar destes dois aspectos, gostava de vos falar um pouco desta questão que me parece muito atual nos dias de hoje, sobre a questão do mal. Aliás, é a primeira pergunta que os discípulos fazem a Jesus quando veem o cego de nascença. Quem é que pecou? Foi ele ou foram os pais? Na tradição judaica, tudo o que era mau era fruto do pecado e era, de certa maneira, um castigo de Deus. Jesus dá uma resposta contundente, inequívoca, que deve estar presente nas nossas consciências e na nossa maneira de ver e de avaliar as coisas que nos acontecem. Deus não é o autor do mal. Não é. Deus não é o autor do mal. E Jesus diz isso mesmo. A culpa nem é dele, nem é dos pais. Não há aqui culpa. Agora, Jesus retoma uma ideia bonita, ou seja, isto vai servir para se manifestar a glória de Deus. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, deste domingo, nestas circunstâncias, em que certamente alguém perguntará: mas porquê é que estamos a sofrer isto do coronavírus? Porquê é que isto está a dizimar tantas pessoas? Será que Deus nos está a castigar? Será que Deus nos mandou isto? Este Evangelho é claro. Deus não quer o mal de ninguém. Deus não é o criador do mal. São Tomás de Aquino, no século XIII, ao falar de Deus, fala da questão do mal. E diz: Deus não é o autor do mal, mas às vezes permite o mal para que dele se extraia um bem maior. E é exatamente o que acontece neste milagre de Jesus. Ou seja, desta cura, deste homem cego, deste mal, vai sair um bem maior, que é um renascimento físico, porque este homem era cego e passa a ver, mas também espiritual, porque passa a acreditar mais em Deus e dará glória a Deus desta cura que Deus lhes faz. Também nós hoje podemos colocar-nos esta pergunta: que conclusões vamos tirar de tudo isto? Que ensinamento
é que esta epidemia e esta situação mundial nos vai dar. Não falo de números, não falo dos problemas económicos, falo das nossas relações. Felizmente que nós começamos a sentir falta dos abraços, começamos a sentir falta do contacto cara a cara. É bom que isso aconteça. Também é bom que nós tenhamos noção da nossa fragilidade. Somos de barro. Estamos sujeitos a levarmos com estas coisas. Que ensinamentos é que nós poderemos levar para a nossa vida? Muitos jornalistas têm escrito comentários e crónicas a dizer que a partir de agora nada no nosso mundo será igual. É verdade. E Deus quer que seja para melhor. Que dê para nós darmos prioridade ao outro, que nós possamos perceber a importância do outro, a importância de um abraço, a importância do afeto e percebermos que o virtual, por muito bom que seja, como este que nós estamos a ter agora, nunca irá substituir o contacto físico, o cara a cara, o abraço, o sentimento, a proximidade. Depois também, neste Evangelho, e então seria este o segundo ponto da nossa meditação, esta progressão na fé. Na semana passada vimos que a samaritana fez uma progressão na fé, no conhecimento de Jesus. Também este cego de nascença, à medida que vai sendo interrogado pelos judeus, vai progredindo na fé. Começa por dizer que ele é Jesus, o nome dele. Depois começa a dizer que ele é um profeta, como a samaritana também disse. Depois até provoca os judeus a dizer, se calhar vocês também querem ser seus discípulos. Mas isto tem um ponto culminante quando Jesus, ao encontrar-se novamente com este homem, lhe pergunta, tu acreditas no Filho do Homem? E quando Jesus se revela a dizer, sou eu que estou a falar contigo, diz o Evangelho, ele prostrou-se diante de Deus e exclamou, eu creio, Senhor. É aqui que cada um de nós deve chegar. Esta expressão da fé. Eu creio, Senhor. Eu creio que Tu existes. Eu creio que Tu és o Filho de Deus. Eu creio que Tu és a luz da minha vida. Eu creio que Tu és a luz que dissipa as minhas trevas. A nossa vida, com as suas circunstâncias, com as suas coisas boas e com as suas coisas menos boas, tem que nos levar sempre a uma progressão na fé. Parar é andar para trás. Em cada dia, em cada gesto, seja sempre mais luminoso, mais de Deus, mostrando aos outros aquilo que Deus vai fazendo em nós e vai fazendo por nós. E, finalmente, o tema principal da liturgia deste domingo, que é o tema da luz. Como todos sabemos, nesta preparação para a Páscoa, e em especial para os catecúmenos, hoje aparece-nos o tema da luz. A semana passada foi o da água. O tema da luz porque no dia do batismo os que são batizados acendem a sua vela no círio pascal, que é sinal da presença de Jesus. Jesus diz-nos hoje no Evangelho, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. A vela que nós acendemos no dia do nosso batismo, a vela que nós acendemos no dia da nossa primeira comunhão, a vela que nós acendemos no dia do nosso crisma, significa que a nossa luz vem da luz que é Jesus. E por isso é importante que nós percebamos que este cego não foi só mais um miraculado. O grande milagre deste cego não foi o ser cego e passar a ver. O grande milagre foi o de não conhecer Deus e estar nas trevas e passar a adorar a Deus, passar para a luz. E muitas vezes nós pensamos que os milagres são as coisas fantásticas que nos acontecem na nossa vida, as coisas exteriores. Quando, se nós procurarmos dentro de nós, encontraremos muitos milagres que Deus vai fazendo em nós e através de nós. Trevas e luz, morte e vida, são aqui estas mudanças que a luz de Cristo vai fazendo na nossa vida. Há um cântico muito bonito que nós cantamos aqui muitas vezes, um cântico de Thésée, cuja letra é do século IV, que diz assim, Senhor Jesus, Tu és luz do mundo, não deixes que as trevas me falem. E é isto que nós hoje podemos pedir ao Senhor. Não deixemos que as trevas nos falem.
Peçamos a luz de Cristo para estes momentos de maior dificuldade. Peçamos a luz de Cristo para iluminar o nosso pensamento, para iluminar as nossas decisões e as nossas ações. Precisamos desta luz, o mundo precisa desta luz de Cristo para que as trevas do medo, as trevas da paralisia, tudo aquilo que nos faz não andar, se possam dissipar com a luz e com a mensagem de Cristo. Como dizia há pouco, este tempo de maior dificuldade faz-nos contactar diretamente com aquilo que nenhum de nós gosta de mostrar, que é a fragilidade. Todos nós achamos que somos uns super-heróis, uns super-homens, umas super-mulheres, mas esta praga, se assim podemos dizer, vem-nos mostrar a nossa fragilidade. Somos de barro. Também há aqui um gesto neste Evangelho que mostra muito bem isto, quando Jesus faz um bocadinho de lodo com a sua saliva na terra e unge os olhos daquele cego. Lembra-nos o gesto da criação do Adão. Deus criou o ser humano a partir do pó da terra. Lembra-nos a imagem do oleiro que molda a peça, aquele bocado de barro, e o transforma numa peça, de uma coisa amorfa, numa peça bonita. É assim que nós devemos ser nas mãos de Deus. Quem se deixa moldar por Deus fica nesta peça bonita, única, com vida, porque é o sopro de Deus que inspira as nossas próprias vidas. Queridos irmãos e irmãs, vamos então agradecer a Deus esta possibilidade de termos escutado a palavra de Deus e de ela fazer eco na nossa vida. E ao longo desta semana e da nossa vida, peçamos ao Senhor, como pedia aquele cristão do século IV, Senhor Jesus, Tu és luz do mundo, não deixes que as trevas me cerquem. Tu és a luz da minha vida, ilumina-me. Escutámos a palavra de Deus, já nos foi explicada em meio de pregação e de homilia. Fazemos agora a nossa comunhão espiritual, que nos obtém a mesma graça que a comunhão sacramental. Vamos então pôr-nos na presença de Deus e, unidos a toda a Igreja e a todos os que sofrem, rezemos a oração dominical, a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor Jesus, nesta hora desejava receber-vos sacramentalmente, mas já que não posso, vinde ao menos espiritualmente ao meu pobre coração. Vinde, Senhor Jesus. E como ao longo da minha vida eu já vos recebi tantas vezes, eu me consagro e uno inteiramente a vós. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém.